Olá, mais um programa Mercado Futuro para você e hoje o assunto é super importante, super da hora, factual, como nós jornalistas gostamos de dizer. Falar de confinamento. A primeira rodada de confinamento já ocorreu, agora está ocorrendo a segunda, e eu vou conversar com um analista de mercado, uma das responsáveis por uma expedição, como eles chamam, né? Chamada Confina Brasil. Hoje, com quem eu vou conversar, que vai explicar o que é essa Confina Brasil e o que eles estão vendo, que eles já estão na estrada, é a analista de mercado Tainá Drogovic. Ela fala comigo lá do Mato Grosso, o estado, o maior produtor de grãos, logo, acho que é o maior rebanho brasileiro, é o estado agrícola por excelência, né? Cidades com o melhor IDH, para quem não sabe, é qualidade de vida. Está tudo lá perto da Tainá. Tainá, muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Me conta primeiro o que é o Confina, para as pessoas ficarem, quem não sabe, ficar sabendo. Olá a todos, olá Antônio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Vamos falar do Confina Brasil. Bom, o Confina Brasil é um projeto expedicionário da Scott Consultoria que visa aí, visitar uma boa parcela dos confinamentos brasileiros, traçando aí, pegando as informações verdadeiras em relação à pecuária intensiva e assim a gente poder dar uma estimativa de base da realidade do sistema intensivo da pecuária brasileira. É uma expedição que ela começou em 2020, né? Nós tivemos ali um contratempo que foi a pandemia, atrapalhou as nossas visitas em loco, nós conseguimos manter a coleta de dados via remoto, né? E a gente retornou a todo vapor esse ano, na terceira edição do Confina Brasil. A primeira expedição, nós contamos ali com 3 rotas e visitamos mais de 14 estados brasileiros, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, região do Maranhão. Então, a gente visitou aí mais de 132 propriedades em loco, né, na primeira expedição. Ao todo, com as entrevistas remotas, nós tivemos ali um apanhado de 191 propriedades de confinamentos brasileiros, frequentando aí o que representa em torno de 40%, tá, Antônio, do sistema intensivo da pecuária brasileira, e tivemos bons resultados, boas estimativas, que inclusive está disponível no nosso benchmark no site, quem quiser acompanhar. E hoje, neste ano especificamente, nós contamos aí com 5 rotas do Confina Brasil, e a expectativa é que visite mais de 8 estados brasileiros. Nós começamos ali no dia 20 de junho, e a expectativa, Antônio, é que a gente encerra a expedição por volta ali do dia 20, 24 de outubro. Então, a gente está aí rodando o país, são 2 equipes simultâneas, tá? Atualmente, a gente está na segunda rota, né, Antônio? O pessoal já passou ali por Mato Grosso do Sul, está visitando ali no centro-sul do Mato Grosso, que inclusive passaram aqui por Rondonópolis, Mato Grosso, que é onde eu resido atualmente, e eu tive a oportunidade de acompanhar a equipe, Antônio, que foi muito bacana acompanhar esse projeto de perto, ver como é que eles fazem esse trabalho. E para quem não sabe, a equipe do Confina Brasil, ela conta aí com grandes profissionais da área de zootecnia, medicina veterinária, agronomia. Então a gente coleta todas as informações dos componentes do sistema intensivo. Então a gente pega desde o manejo, dados de índices zootécnicos, gestão, nutrição, infraestrutura. Então, a gente faz um apanhado de tudo que realmente, de fato, necessário para os confinamentos, pegando peso de entrada de animais, peso de saída, para assim traçar um cenário da realidade da pecuária intensiva brasileira. Hoje somos 2 equipes aqui rodando no Brasil e as expectativas são bem positivas aí, Antônio. No primeiro giro, sei lá, tombo, acho que eles chamam, você me disse que estava assim meio complicado, o preço do boi estava alto. Como é que se chama isso? Primeiro o quê? O primeiro giro do confinamento desse ano. Exato. E agora como é que está? O que você viu aí nessa tua visita a algumas fazendas? Qual é o sentimento que você percebeu? O pessoal que passou ali pela primeira rota, que foi mais ou menos na época que estava fechando, tinha recém fechado os animais do primeiro giro de confinamento, que estão com uma expectativa aí de saída para o final do mês, início de agosto, né?
A expectativa é que a intenção tenha reduzido, tá, Antônio? Em função dos altos custos de produção, né? Por mais que a gente tenha acompanhado uma redução do preço do milho, né, em relação aí à boa safra, a expectativa de boa safra da colheita de milho segunda safra, nós estamos aí com um cenário relativamente alto comparado, né, historicamente, né, os custos de produção. E no momento do fechamento dos animais do primeiro giro de confinamento, a gente estava justamente naquele período mais frio, né, do boi gordo, e que a gente acompanhou que o preço futuro não estava tão atrativo, o que acabou diminuindo a intenção dos confinamentos do primeiro giro em torno de 19% a 20%. Tá? Agora, pensando no segundo giro, né, que já começou o fechamento, aí boa parte também já fechou, ou está se planejando para fechar, a gente está com um cenário um pouco mais positivo, né, principalmente levando em consideração o custo do boi magro, né, Antônio, que ele representa aí 70% do custo total do confinamento, e eles estão aí com os preços um pouco mais frouxos no comparativo anual. Na média aí dos 13 estados que nós monitoramos, considerando a referência do boi magro, teve uma queda aí de 4,3%, 4,5%. Então, 70% do custo total do confinamento está relativamente mais frouxo. Os custos de produção eles seguem um pouco mais firmes na média histórica, mas o cenário um pouco mais atrativo aí pensando no segundo giro. Uhum. Me conta, e qual é a classificação que vocês fazem? Um boitel ou um pecuarista que engorda lá, sei lá, 3, 4 mil cabeças, é a mesma coisa, é confinamento igual, é isso? Isso depende do sistema, né? O confinamento ele pode ser estratégico, pode ser exclusivo, né? De repente a empresa ela faz isso como uma terminação do próximo sistema, ele faz cria, recria e também faz a finalização. Tem alguns que fazem só exclusivamente a engorda de bovinos, ou seja, eles compram o boi magro, compram os insumos e fazem o fechamento. Aí tem a relação dos boitéis também, que é o custo diário, ele pode cobrar por diária, ele pode cobrar por arroba produzida. Também temos o sistema semi-intensivo, né, de confinamentos, né, que são os animais criados a pasto com um proteico, com um concentrado, né, colaborando ali com um sistema mais tecnificado, né, na parte de nutrição animal. Então tem vários componentes, né? E o Confina Brasil ele monitora todos os componentes, né? A equipe chega no local, a gente acaba pegando todos os dados, tanto de boitel, se a pessoa tem ou não boitel, se ela faz uso exclusivo do confinamento, ou se eles fazem de forma estratégica. Também pega todo um apanhado de concentrados, de volumoso, o que é usado, o que não é utilizado. Então, faz todo um apanhado de todo o cenário da pecuária intensiva brasileira. Me conta uma coisa, o mercado futuro, B3, está dando um bom sinal para os confinadores agora, hein? Como é que está outubro? Há uns dias atrás estava um pouco mais atrativo. A gente está com um cenário, Antônio, é importante ressaltar, com o supermercado um pouco pressionado nos últimos dias, né? O que a gente já tem acompanhado, embora a gente não tenha uma oferta assim tão significativa dos animais do primeiro giro, né, que estão chegando mais paulatinamente nos últimos dias, nós estamos em plena entrada da segunda quinzena do mês, quando sazonalmente o consumo de carne bovina ele é mais frio no mercado doméstico, em função do afastamento aí do pagamento dos salários, também do recebimento de auxílios alimentares. Então, esse cenário de consumo mais fragilizado, decorrência aí da segunda quinzena do mês, também levando em consideração que os frigoríficos eles deram uma boa estocada, né? Eles estão bem abastecidos para atender o final do mês, então eles estão começando a pressionar. Hoje o mercado está um pouco mais pressionado, eu não me recordo quanto que está no mercado futuro hoje, mas no cenário geral está com um mercado um pouco mais frio. Sim, mas de qualquer maneira, quem vai confinar ou está confinando agora, a base que ele tem é o mercado futuro, né? Sim, exatamente. A expectativa embora pode ter uma retração aí no mercado futuro, nós estamos com a expectativa de mais firmeza, tá, Antônio? Pensando aí no segundo semestre, com uma conjuntura de fatores favorecendo, né? A gente tem a intenção de confinamento que deu uma diminuída e, consequentemente, devemos ter uma menor oferta, né, de animais confinados saindo, né, nesse primeiro momento, com uma maior porcentagem ali saindo depois de outubro. Tá? Nós temos também exportações que estão em bom ritmo, né, que a gente já tem acompanhado aí desde janeiro. Nesse primeiro semestre, a gente já teve um aumento aí de em torno de quase 20% das exportações comparado a 2020, que foi o recorde de exportação de carne bovina brasileira, né? Tirando no passado, que a gente levou aquele
aquele mega susto, né, Antônio, no final do ano, ali, decorrente dos 2 casos atípicos de vaca louca, e também a saída momentânea do mercado chinês, mas para esse ano, para o segundo semestre, a expectativa é mais positiva, levando em consideração a exportação, que deve continuar boa, uma oferta relativamente um pouco menor de animais confinados, que deve dar suporte ali para os preços mais frouxos, e também temos um consumo, uma expectativa de consumo no mercado interno favorecido, né? Geralmente, o último trimestre do ano já favorece o recebimento do 13º salário, contratações temporárias, e temos ainda 2 elementos, que são as eleições e a Copa do Mundo, que acaba favorecendo o consumo no mercado interno em função das contratações atípicas, né, nesse momento, e também favorecendo, né, afinal, a Copa do Mundo atrai o churrasquinho brasileiro, né, Antônio? O negócio é fazer festa, viu? Exatamente. Eu vou pedir um intervalo, Tainá. Eu converso com a Tainá Dubrovic, analista de mercado do boi, da Scott Consultoria. Hoje ela conta para a gente como é que funciona aí essa expedição Confina Brasil. Fique aí que eu já volto. É um minutinho só, até já. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é com a analista de mercado Tainá Dubrovic, da Scott Consultoria, contando para a gente da expedição Confina Brasil. Vamos dizer, eu ia falar radiografia é um ultrassom do que os brasileiros vão confinar de bovinos. A última vez que eu conversei com a Tainá, ela me falou que a expectativa para o ano é de engordar aí um pouco mais do que 5 milhões de cabeças. É isso, né, Tainá? Exatamente. A expectativa é que a gente veja esse número, né? O ano passado foi em torno de 5 milhões de cabeças. Esse ano a gente deve ter um ligeiro incremento, mas contando para o cenário de estabilidade, tá, Antônio? O consumo no mercado interno está bem ruinzinho, né? Caindo ano após ano. Já faz 10 anos que tem caído. Agora, fim de ano, segundo semestre, esses fatores que você mencionou aí antes, do intervalo, eles sempre colaboram para dar uma melhoradinha, né? Porque eleição, Copa do Mundo, aquela coisa, né? Deve ser um pouco melhor, imagino, o consumo interno. Porque quanto é que nós exportamos do que produzimos de carcaça? A gente exporta em torno de 30% da nossa produção, né? 70% fica no mercado interno. Uhum. Agora, o confinamento desses que vocês visitam, por exemplo, o grande sucesso atualmente chama-se boi China, né? Um animal jovem, até 30 meses, se eu não me engano. Quer dizer, imagina-se que uma carne macia, suculenta. Os confinamentos trabalham bem para esse boi China, alguns deles, pelo menos, né? A maior parte deles, né? Afinal, é uma premiação que vale a pena, né? A gente está com uma AGE de R$10, que já chegou a R$20 no início, quando começou aquela corrida pelo boi China, né? Os animais com menos de 30 meses. O primeiro ponto, né, que eles requerem esses animais de menos de 30 meses é justamente para não correr alguns tipos de doenças, como foi o caso da vaca louca típica. A gente teve um caso atípico de um animal mais zerado, né? Acaba acontecendo raro, mas acontece o desenvolvimento, né? A má formação da proteína. Então, por isso que essa exigência, né, de animais jovens de até 30 meses. Mas o que a gente tem observado é principalmente os confinamentos, que afinal de contas, eles correm contra o tempo, né, Antônio? Afinal, são 90, 120 dias ali na risca. Então, eles têm se preocupado em garantir qualidade dos animais, principalmente pensando numa boa genética de animais mais precoces, que eles consigam atender o peso mais rápido, também o acabamento de uma forma mais rápida, e se importando principalmente desses animais chegarem já mais pesados no confinamento e poder estreitar ali os dias que são necessários para dar aquele acabamento para poder atingir o peso exigido pelos frigoríficos e até mesmo a premiação. Então, hoje eles estão bem focados com isso. Aí, a exigência da Parboy China é só idade ou também tem espessura de gordura, essas outras coisas aí que Somente vocês... idade. Hum? Somente idade, Antônio. Somente idade. Exato. São animais de 30 meses, novilhas, novilhos, todos os animais com menos de até 4 dentes, né, que eles falam, né? E qualquer raça. Exatamente, são animais de até 4 dentes, especificamente sim, Nelore e são os Angus, né?
Mas são animais jovens de até 30 meses, independente. Afinal, na hora que desossa ali, a carne é carne de qualquer maneira, né, Antônio? É. Me conta uma coisa, uma parte que eu queria que você contasse é sobre o que vocês encontram em relação. Esse é o terceiro Confina Brasil. Eh, pensa em dar o site para as pessoas, para a gente não deixar lá para o finalzinho. Mas, tecnologicamente, o que tem, por exemplo, os confinamentos, o que é a tecnologia? Quais são as tecnologias que vocês têm notado nesses 3 anos que têm avançado? Bom, eu vou dar um exemplo, inclusive eu consegui acompanhar, né, a visita do equipe do Confina Brasil no dia de ontem mesmo, na região de Rondonópolis. Vou dar um pequeno exemplo. Nós visitamos essa propriedade em 2020, eles não faziam seguro da arroba do boi, né? E eles, como eles mesmos falaram, né, o trejeito deles falaram, eles tomaram tinta no final do ano em função ali do mercado chinês, né, que deu aquela ausência. Então, a arroba do boi gordo aqui em Rondonópolis oscilava ali em 290, 295, e janeiro era 275. Então, nesse ano, eles já se preocuparam em alguns fazerem já contrato a termo, já poder uma forma de garantia. Então, isso é um primeiro ponto, né? É uma tecnificação. Mas, por outro lado, tecnologias em si, todo mundo, a maioria deles já sabe como é que executa, só que eles têm que escutar de outros confinadores que realmente, de fato, faz diferença. Como, por exemplo, a lavagem do bebedouro, né, que está diretamente ligado ao consumo do animal. Então, antigamente era em torno de uma semana para fazer essa lavagem de bebedouro. Alguns confinamentos fazem diariamente essa lavagem, porque eles já têm resultados comprovados, né, do retorno que dá do ganho dessa água mais limpa, já ser diretamente proporcional ao ganho de peso dos animais. Alguns confinamentos já se preocupam com banho de aspersão, ou colocar o próprio sombrite, né, como de forma também de garantir. Então, pequenos detalhes, até mesmo gestão. E esse confinamento, o que é interessante salientar, é que o tratador dele já está há mais de 10 anos nesse confinamento. Ou seja, eles se preocupam em manter a pessoa ali dentro, né, dar todas as garantias e também retorno, bonificação, estudo, para ele poder ficar ali dentro, porque afinal são 3, 4 tratos diários que precisam ter uma pesagem, precisa ter, né, uma assertividade, né, nesse processo. Então, a pessoa precisa se sentir incentivada a fazer esse bom trabalho. Então, esse confinamento e outros também já se preocupam em ter uma boa gestão de funcionários, como bonificação, todo esse trejeito. E no cenário geral, já tem buscado essas alternativas, né, como esse seguro na bolsa, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, quantidade de lotes, né, aspersão, fazer todo um trabalho sanitário de entrada dos animais. Então, todos esses detalhes já estão vistos como forma mesmo de eles estão observando, vendo, né, os confinamentos como uma empresa que de fato ela é. Uhum. Então, cada vez isso. Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, que com carinho engorda mais, né? É isso que Exatamente. Todo detalhe é um detalhe bem importante, principalmente pensando no confinamento, né? Que cada dia corrido é uma diária aí que corre. Não, o que eu ia te falar com relação ao mercado futuro, ao risco, né? Ao contrato de opção, o que seja, que eu não sei se. Porque a Scott é uma empresa de consultoria, não sei exatamente qual é a política de vocês, mas eu, quando falo de grãos e soja, milho e café, eu sempre digo: garanta pelo menos, né, ou fixe o preço, pelo menos, de 30% na sua safra. Porque normalmente esses 30%, 40% da safra, seja café, milho ou soja, já garante o custeio da próxima. Eu não sei em boi qual que é, se há uma quantificação, mas não é preciso fazer um seguro de 100% do rebanho, ou estou enganado. Não, pode fazer, mas também acho que assim, o primeiro ponto é quanto que você está gastando no seu investimento ali. Você precisa garantir que o dinheiro que foi gasto. Então, a partir disso, aí sim você pode estimar o que você precisa ter de resultado para pagar o seu custo e já te trazer o retorno. Pensando principalmente em não trazer prejuízos, né? No caso do ano passado, né? Que a gente acompanhou ali
os 2 casos de vaca louca típica, né, que a gente lembra, aconteceu ali para o final de setembro, e a última vez anteriormente que teve outro caso de vaca louca típica foi em 2019, e o mercado chinês ficou ausente durante 2 semanas. Então a expectativa ali ficou do mercado chinês voltar, e o que aconteceu é que eles ficaram 103 dias fora do mercado. Então, assim, na hora que eles estavam soltando os animais de confinamento, teve uns que seguraram, mas, assim, na hora que eles viram os custos subirem e já não fechar mais a conta, alguns entregaram, mas boa parte deles, Antônio, eles resolveram voltar os animais no pasto, justamente porque o prejuízo foi tamanho. Ok, eu vou chamar um intervalo e converso com o analista de mercado da Scott Consultoria, Tainá Durovic, e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco. Infelizmente, a conversa está muito boa. Eu volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, hoje falando sobre confinamento, sobre um projeto, uma expedição chamada Confina Brasil, que já é o 3º ano, 3ª edição. É um projeto da Scott Consultoria, que vocês conhecem, e eu converso com analista de mercado e também participo aí das estatísticas, enfim, do trabalho de elaborar esse Confina Brasil, que é a Tainá Drugovic. Tainá, eu nunca entendi, vou te perguntar, é uma pergunta pessoal, né, mas espero que sirva para outras pessoas. Digamos que agora, no segundo giro, e no outubro, se bem que eu acho que começa em setembro, tem boi em outubro, tem boi em novembro, de confinamento, eu digo até dezembro. É essa a sensação que eu tenho, se eu estiver errado, você me corrige. Por exemplo, se ficam gordos 1 milhão de cabeças em outubro, tem mercado para isso? Ou é pré-venda, já está vendido? Como é que funciona isso? Tem mercado, sim, sem dúvidas. Hoje, Antônio, a gente tem frigoríficos que fazem 2 giros, 3 giros, tem confinamentos que trabalham rodando o ano inteiro, então tira o animal, já acaba colocando o outro. Então, a gente tem sempre animal. E, especificamente, a gente está com uma boa demanda, tá? Mercado externo, principalmente. A expectativa aí dos dados internacionais é que a importação chinesa aumente na casa dos 10%. Então, a gente vem acompanhando ali gradativamente o aumento do consumo, especialmente para o mercado chinês, que além da população deles estarem aumentando cada vez mais, né, a gente tem observado uma boa parte da população evoluindo de classe social e, consequentemente, eles começam a consumir um pouco mais de carne bovina. Embora a carne bovina não seja a principal proteína no mercado chinês, um pouquinho ali que eles consomem a mais já é um tombo que a gente já tem visto de oscilação de preços. Em momentos em que a China está mais compradora, a gente vê aquele mercado do boi gordo bem forte. No momento em que a ausência do mercado chinês acontece, a gente vê um vale ali de preços, né? Então, é um mercado que tem comprado bem. Os Estados Unidos também já tem comprado bem, principalmente que agora eles estão no momento de retenção de fêmeas lá. Ou seja, menor quantidade de carne, consequentemente, né? Afinal, estão retendo fêmeas aí para a produção de bezerros, e o que deve também favorecer a exportação brasileira para atender esse mercado. No cenário geral, bem positivo, tanto que a gente vem acompanhando ano após ano, assim, desde 2019 para cá, bons volumes de carne exportada. A gente só não teve recorde de exportação do ano passado, em decorrência dos 2 casos atípicos aí de vaca louca que derrubaram a quantidade de exportação em torno de 50% ali em outubro, né, que a gente acompanhou, mas esse ano a gente já tem acompanhado uma alavancada ali de compra de carne bovina acelerada, principalmente pelo mercado chinês e pelos outros importantes mercados que têm se destacado, tá? Então, a gente está com o mercado bem aquecido. O que a gente acontece por exemplo, daqui uns dias a gente deve ter uma boa saída, uma boa parcela dos animais primeiro giro. O que deve acontecer uma boa corrida dos frigoríficos ali para comprar esses animais, um preços mais firmes. A partir do momento que eles derem uma boa estocada ali, já começa a acompanhar uma queda de braços ali entre compradores e vendedores. Então, momentos de saída de animais de confinamento, depois que os frigoríficos conseguem se abastecer, eles tentam dar uma pressionada no preço, mas, por outro lado, as exportações, principalmente para o segundo semestre, elas são mais favoráveis, principalmente pelo mercado chinês, né, que eles tentam dar uma boa alavancada ali no segundo semestre, pensando lá mais para o final do ano, para atender um ano novo chinês lá, que normalmente ocorre em fevereiro, tá, Antônio? Então, eles têm uma corrida, normalmente, né, historicamente,
em outubro, novembro, porque a nossa carne demora em torno de 45 até 90 dias para chegar no mercado chinês. Então, esse momento ali é um momento bem bom para as exportações que a gente tem acompanhado, né, nos últimos anos. Então, um cenário bem positivo. Então, a expectativa é firmeza para o mercado boi gordo, pensando aí no segundo semestre. Bom, como eu tinha dito anteriormente, para a gente não deixar para o último minuto, as informações do Confina Brasil estão disponíveis para os interessados. A Tainá, que é mais esperta do que eu, vai dar o endereço para vocês. Tainá, diga aí. Olha, primeiro eu posso falar como é que tá nossas rotas, rapidinho, vamos falar basicamente, a gente está com 5 rotas, né, nessa terceira edição do Confinar Brasil. A primeira rota a gente já passou por São Paulo, ali na região do Triângulo Mineiro, do dia 20 de junho até o dia 1º de julho. A segunda rota, que começou dia 11 de junho, né, vai até dia 11 de julho, vai até sexta-feira, né, dia 22 de julho, que foi Mato Grosso do Sul e Centro-Sul de Mato Grosso, tá? A terceira rota vai pegar o oeste de Mato Grosso e Centro-Sul de Rondônia, ali mais ou menos em agosto, dia 8 até dia 19 de agosto. A quarta rota ali vai ser no norte do Pará e também no Maranhão, do dia 5 de setembro até 16 de setembro. E a quinta rota em Goiás, oeste de Mato Grosso, do dia 17 de outubro. E encerramos no dia 28 do 10. Para quem quiser acompanhar, o último benchmark está disponível no site confinabrasil.com. Tá? Vocês acompanharam os últimos dados, o levantamento que nós fizemos, que é muito interessante. E se caso vocês quiserem acompanhar a nossa equipe que está aí rodando o país, pode acessar pelo Instagram, @confinabrasil. Eu posso ficar vendo o Felipe, esse pessoal pelo Instagram. Exatamente. Ontem mesmo eu estava dando as caras nos stories lá do Confina Brasil. Exatamente. Eles reportam diariamente por onde que eles estão rodando, os insights que estão acontecendo, trazendo as novidades do dia a dia. Então, para quem quiser acompanhar ali a rotina do pessoal no Confina Brasil, pode acompanhar pelo Instagram, @Confina Brasil. Legal. Sabe a dúvida que eu tenho? Eu só tenho dúvida, né, Tainá? Você já está acostumada com isso. Eu sempre achei que o que era mais caro no confinamento era comida, era alimento. Mas você disse que o boi magro representa 70%? Quase 70%, exatamente. Então a comida... 30%, em torno dos 20%, né? 20 e poucos por cento, que a gente tem a parte sanitária, né? A parte de infraestrutura, é isso. A parte sanitária é importante, porque você junta lá 50 mil cabeças, tem que tomar cuidado com a saúde, né? Porque é que nem a gente no metrô. Um pega a gripe, passa para o vagão inteiro, né? Exatamente, tem que se atentar. E com esses preços do milho aí nos últimos tempos, né? E da soja, que está alto e tal, o produtor mudou, mas não dá para mudar muito, né? Ele tenta se ajeitar ali, né? Ou os confinamentos fazem alguns deles fazem eles mesmos sua própria ração, não? Sim, tem boa parte dos confinamentos. Pensando principalmente no Mato Grosso, né, o polo aí do agronegócio, nós percebemos ali que tem a boa parte aí dos confinamentos fazem integração lavoura-pecuária, ou seja, né, consegue fazer essa conciliação, aí quem já produz o milho e a soja acaba fazendo esses estoques e produzindo mesmo, alguns produzem até fábrica de rações, né, e ele também tem outros que conseguem aproveitar, usufruir de outros coprodutos, né, de usinas de etanol de milho, no caso Mato Grosso, Goiás, principalmente pensando lá de DDG, WG, que é um concentrado aí que tem ganhado bastante destaque aí desde 2019, né, que em função dessa alavancada de preços dos principais alimentos concentrados, né, como uma fonte alternativa que tem uma boa rentabilidade, um bom custo-benefício, né, e também pensando, por exemplo, Mato Grosso, ele é o maior produtor de algodão, então tem boa parte usando aí algodão mesmo, ou coprodutos de algodão mesmo para alimentação dos animais confinados. Então, pensando no cenário geral, o pecuarista preocupado em correr atrás de outras fontes que possam ajudar e diluir, né, nos custos de produção de uma forma geral. Nosso tempo já está acabando, mas uma pergunta aqui para a gente relaxar um pouquinho. Você gosta de hambúrguer de carne bovina ou de ervilha? De ervilha, brincadeira. Não, eu sou fã de carne. Bom, eu imaginava, mas... Não, eu também sou. Não precisa ser todo dia, mas uma vez por semana, pelo menos, eu como uma carne bovina. Bem,
Esse Confina Brasil termina, então, em novembro, não é isso que você Termina em falou? outubro, Em exato. outubro. Exato. O pico da entrega, né, das negociações de boi gordo, historicamente, né, com entre safra é outubro, não é isso? Exatamente. Então, esse ano não vai faltar boi e não vai faltar milho, viu, Tainá? Que eu Exatamente. estava indo olhando uns números da Conab aí, diz que o Brasil produziu 115 milhões de toneladas de milho, ainda está colhendo um pouquinho. Expectativa bem Cons- positiva, né? o Pensando que a consumo gente está com interno. uma expectativa de super safra, né? Uma boa produção de milho de segunda safra depois daquele susto, né, do ano passado. Diz que 88 é o consumo interno, então ainda sobra para exportar, ainda vai sobrar um pouquinho. Tainá, nosso tempo acabou, quero te agradecer mais uma vez. Só você vai entender porque que eu estou agradecendo tanto, que a gente está repetindo aqui uma coisa que os outros não sabem, mas eu estou à disposição, se você quiser acrescentar alguma coisa, repetir o endereço aí do Instagram ou do Confina, e eu te agradeço e até a próxima oportunidade, então. Eu que agradeço, Antônio, mais uma vez o convite e falar para o pessoal não deixar de acompanhar o Confina Brasil, que é uma expedição aí muito interessante sobre a pecuária intensiva brasileira, trazendo aí a realidade, as principais novidades para o pecuarista que está fazendo o sistema intensivo ou deseja fazer os confinamentos. Então, não deixe de acompanhar pelo site www.confinabrasil.com ou acompanhar aí a rotina das nossas equipes aí que estão andando pelo Brasil inteiro, pelo Instagram, @confinabrasil. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Aguarde um pouquinho aí. Gente, é isso. Muito boa tarde, muito obrigado pela atenção. Acompanhe, mas só vou dar um recadinho. Todos os programas, esses programas que eu faço, os comentários de um minuto e pouco diários, vocês podem acompanhar agora. Ela falou do site dela, eu falo o site do programa. www.programa Mercado Futuro, tudo junto.com.br. Lá vocês têm YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Vocês podem ver o programa e os comentários por essas redes todas. Obrigado mais uma vez a Tainá, obrigado a você e até a próxima semana.